Bom, obrigado, Kelver. Vamos dar sequência aqui agora. A gente falta só mais um produto antes da gente estar terminando. Vou falar um pouquinho do Interbase. A atualização da versão do Interbase agora, a versão XE3. A ideia é que agora ele ande mais próximo com os releases da IDE, do Ambiente de Desenvolvimento. Então a gente tinha a versão XE do Interbase, agora a gente tem a XE3 dele, mesma nomenclatura aí do Rádio Studio. A versão Developer Edition do Interbase ela continua embutida e gratuita dentro da IDE. Então, a versão de ambiente de desenvolvimento para que vocês possam estar utilizando e provando a ferramenta, o banquinho de dados. Novidades: mecanismo to go, para facilitar o deployment de licenças aí. Então, as pessoas que utilizam a versão to go do Interbase, que é aquela versão embarcada dentro da solução, e tem a necessidade de estar instalando isso, como é que fica a instalação do Interbase. A gente já tinha alguns componentes aí do IBX para estar facilitando a instalação disso daí, agora ficou muito mais fácil, a gente simplesmente marca que a gente precisa de levar o Interbase junto e aí ele já vai gerar esse pacotinho automaticamente para a gente. Então a gente consegue distribuir aplicações de dentro da própria IDE, tanto para servidores quanto para edição to go em Windows e Mac. Um novo conector DB Express to go e um novo driver DBC 64 bits. Facilidades agora, por exemplo, para mover um banco de dados de um Windows e Mac, simplesmente arrastando Ctrl+C e Ctrl+V e o banco de dados vai estar funcionando, não tem mais a necessidade de fazer um backup, fazer um restore do lado de lá, então 100% compatível. E óbvio, suporte para outras ferramentas, outras plataformas como Linux, Solaris e Mac aí, para as versões Server Edition também. Novidade: então a gente vai ter uma versão do Interbase para mobile. Então a ideia é que vocês tenham o suporte do Interbase em dispositivos móveis e a gente consiga acessar esse banco de dados tanto dentro de um iOS, dentro de um Android, utilizando o DB Express ou utilizando os IBX. Para acessar os dados. Então, da mesma forma que a gente acessa um servidor remoto, a gente vai estar acessando aí também o banco de dados local dentro desse dispositivo móvel. Esse release será disponibilizado em conjunto com o Mobile Studio. Então, quando a gente soltar o Mobile Studio para iOS, a gente já vai ter o Interbase também disponível para iOS. Quando soltar a atualização para Android e para Windows Phone, automaticamente a gente vai tendo atualizações aí constantes do Interbase também. Bom, então, estamos terminando aqui o nosso webinar. Só recapitulando aqui, vocês sabem que dentro do Rádio Studio a gente tem aí o Delphi, a gente tem o C++ Builder, a gente tem o Prisma, a gente tem o HTML5 Builder, que era o antigo Delphi PHP, Rádio PHP, agora vamos ver se esse nome fica aí definitivo, HTML5 Builder, e o Interbase XE3 também. Conforme a gente comentou, algumas informações aqui sobre comunidade, YouTube, Facebook. A Embarcadero ela mudou. A gente mudou agora no início de setembro para uma nova sede aqui na Chácara Santo Antônio. Então, obviamente, o nosso telefone também mudou. Então, fica aí registrado o nosso telefone 011 5643 1333. Ligue para ser feliz. Nosso novo telefone. Nossa página na web, embarcadeiro.com para conteúdo em inglês, /BR para conteúdo em português. Um novo canal no YouTube, Embarcadeiro do Brasil. Então, se vocês entrarem na página do YouTube, digitarem lá Embarcadeiro do Brasil, vocês vão ter acesso a um canal da Embarcadeiro, onde a gente vai estar disponibilizando uma série de vídeos pequenos, 5 minutos, 10 minutos, tutoriais, vídeos maiores, para que vocês possam estar interagindo aí e aprendendo um pouquinho da nossa tecnologia. Facebook, a área social aí, onde a gente vai estar postando textos, links, informações aí sobre os produtos da Embarcadeiro. Então, Embarcadeiro Delphi Brasil, se vocês entrarem aí no Facebook de vocês, pesquisarem, vão lá, curtam nossa página, sejam membros, escrevam, nos ajudem a estar divulgando aí informações. Campanha, vocês sabem que a gente tem aí sempre num lançamento, num roadshow, num Delphi Meeting, campanhas aí com políticas de desconto para quem está participando. Então a gente tem aí também uma campanha ativa, 10% de desconto em cima da aquisição de produtos para quem está participando desse webinar, mais um bônus pack. O que vem a ser esse bônus pack? O bônus pack são três componentes, 3 frameworks, 3 add-ons, 3 ferramentinhas para ajudar aí vocês na qualidade das aplicações de vocês. Uma delas é o Mida, que é um conversor de aplicações VCL para FireMonkey. Então,
para quem estiver comprando aí esse mês aí o XZ3, vocês vão estar recebendo gratuitamente aí o MIDA, que é uma ferramenta para ajudar vocês a migrarem código VCL para FireMonkey. O FireMonkey Grid Control é uma solução da TMS, então um grid com recursos visuais, igual vocês estão visualizando aí um pequeno print screen no meio da tela aí. Então, disponível ali dentro também, com mais recursos do que o String Grid, que faz parte integrante ali do FireMonkey. Styles. Então agora vocês têm a capacidade de estar construindo novos styles, criando novos styles, a gente vai estar disponibilizando isso daí, e vocês já têm aí o Premium Style também gratuito dentro desse pack. A ideia é que vão surgir fornecedores de estilos independentes, onde você vai poder estar adquirindo os estilos e colocando isso dentro das suas aplicações também. Essa oferta termina no dia 28 de setembro, então não percam tempo aí, gente. Além do desconto de 10%, esses 3 componentes aí embutidos dentro dessa campanha aí. Só para a gente não esquecer, Embarcadeira do Brasil, telefone mudou, 5643-333, YouTube, Facebook. Importante, não esquecer, 23 de outubro de 2002, Embarcadeiro Delphi Conference, Centro de Convenções Rebouças em São Paulo, vocês vão ter acesso a todas essas novas tecnologias, a preview de outras tecnologias, visualizar aí os compiladores 64 bits para C++, da mesma forma que a gente já tem para Delphi. A gente está brigando e batalhando bastante para que vocês tenham acesso a esse preview da tecnologia do mobile e possam já estar brincando e trabalhando em cima desse cara e nos ajudando a melhorar a qualidade em cima dele. Então, venham, conversem, tenham acesso a essas informações, troquem informações com outros usuários, tenham contato aí com os nossos centros de treinamentos que vão estar participando disso aí também, vai ter prova de certificação, acesso ao portal do desenvolvedor, então tudo isso dentro desse contexto aí da Embarcadeiro Delphi Conference. Então não percam a chance, gente, não percam tempo, quando tiver aberto aí as inscrições, façam as inscrições, porque as vagas são realmente limitadas, o espaço é pequeno. Ano passado, com menos de 30 dias, a gente já não tinha mais vaga, então é muito importante isso daí, estar perto de vocês, ter vocês perto da gente, vamos fazer parte disso daí. Bom, então, nosso webinar termina por aqui, a gente vai começar, a gente já estava recebendo... Vamos lá, desculpem aí. A gente já estava recebendo perguntas durante o webinar. A gente vai estar respondendo algumas agora. Por favor, continuem mandando perguntas. Não vai dar para responder todas. E a gente vai respondendo isso aí por e-mail, pelo Facebook, de repente disponibilizando aí para vocês uma lista com todos os questionamentos e todas as respostas. Então vamos lá.